Só quero saber se iniciou. Iniciou. Então, boa noite para todos. Hoje o nosso estudo é o livro No Mundo Maior, tá? A minha edição é antiga, tem uma edição mais bonitinha, mais recente, tá? Nós estamos a minha também é antiga. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite, Cláudia. Nós estamos no capítulo 3, a casa mental. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Elisa, se eu não me engano, o parágrafo é esse aqui. Ante a minha perplexidade, acrescentou fraternal. É esse? Qual é? Qual é o... Nós estamos no capítulo 3, tá? Em um parágrafo, na segunda folha, ante a minha perplexidade, acrescentou fraternal. É isso, Elisa? Estou procurando onde está esse parágrafo, cara. Porque nós não lemos. Oi? Hein? O novo, página 40, lá embaixo. No meu é 41. O de vocês é 40, no meu é 41. Ah, tá. Porque o meu estava marcado na outra página. Eu também tinha marcado, eu fiquei Estava meio na dúvida. marcado na 39. Em várias experiências, não é isso? Estava marcado? Mas é que teve um estudo que foi quando eu fui para o hospital, que eu não fiz, não li. Então, Acabei esquecendo. Volta, Lourdinha. Cadê a Lourdinha? Então, gente, vamos lá. O André Luiz está no hospital, tá? Aqui no plano, na Terra, no plano de encarnados. Ele, o Calderaro, né, o instrutor dele, e estão fazendo algumas, né? O Calderaro está fazendo algumas observações, e o André Luiz, e o André Luiz já vai começar as suas famosas perguntas. Mas vamos lá, antes de fazer as perguntas, vamos ver como Olha, já estava perguntando, né? Lá em cima está tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro. Caramba, o André Luiz era o cara mais curioso que existe no planeta. Tá? Também precisamos agradecer essa curiosidade dele, né? Obrigado, senhor. Pelo menos o senhor vai ser minha defesa lá quando eu chegar cara a cara. Obrigado. Viu? Se não fosse a curiosidade dele. Aí vamos ler os dois parágrafos. Meu amigo escutou calmo, quer dizer, o Calderaro escutou calmo. Vamos começar nesse parágrafo aí, por favor? Tá. Tá bom assim? Tá. Todo mundo já achou? Seu Roberto? Já. Cláudia saiu? Cadê a Cláudia? Deve ter caído a internet. Ela está aqui. Ela está aparecendo para mim. Ela saiu. Ela saiu. Apareceu aqui embaixo escrito que ela estava saindo. A internet dela deve ter caído. A ligação dela está picotando muito. A Lourdinha ingressou. Volta, Lourdinha. Volta, Boa noite, prima. Lourdinha. Volta, prima. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, amiga. Boa noite, Roberto. Boa noite, Lourdinha. A Marli dá sorte que a Lourdinha me socorre, porque no dia que a Lourdinha não puder me socorrer, vai ter que ser a Marli. Volta, Marli. Volta, Marli. Vai ser a Marli. Volta, Cláudia. Cláudia voltou. Vamos lá. Tá. Lourdinha, a gente voltou no parágrafo meu amigo escutou calmo. Na página 40, se não me engano, né? A Lourdinha tem um livro novo? Tá com algum... Tem que fechar o microfone. Já fechou. Vamos lá. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolente e começou por esclarecer. Porque sorriu benevolente? É aquele sorriso que quando a pessoa vem com aquela pergunta bem assim, né? Aí você sorri benevolente, meu filho. Entendeu bem? Por que você está perguntando isso, meu filho? Eu vou te explicar de novo. Digamos que é mais ou menos isso. Sorriso benevolente. Tá? Vamos lá. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito.
para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não. É-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Coloque para nós 3 coisas que nós já comentamos na aula passada, né? Que a gente começar a ver isso, olha só, perversidade como loucura. Se a gente for analisar, nós já falamos sobre isso na aula passada, né? Esse pessoal que faz essas coisas aí, que a gente, né? Hediondas, esses grandes generais, esses grandes ditadores. Vamos analisar os grandes reis que eu tive, né, na Idade Média, antes. Se a gente for olhar bem, todos eles, Nero, por exemplo, loucos. Você pense bem, a coisa sobe tanto a cabeça deles que eles acabam transtornados pelo poder, né? E se tornam verdadeiros loucos. Eles não têm mais um raciocínio lógico. A razão deles está insana. Passa a ser um estado mental, né? O estado mental deles é totalmente alterado, totalmente desequilibrado. Nero, poxa, mata a mãe, bota ela em... tipo, não sei se tinha formal na época, né? Mas botaram um bom tempo no trono lá, entendeu? Conservante, sei lá como, mumificou a mãe, não me lembro bem a história, mas era Não conheço história. essa história, não. Não conheço, não. Se eu conheço, só sei que ele matou a mãe. Não, ele botou a mãe... Ele botou fogo em Roma para fazer uma cidade nova e culpou os cristãos. E ficou essa no palácio vendo a Roma pegando fogo. Essa da mãe, inclusive a BBC tem um filme, né, que ele mostra isso também, além na história, e mostra lá na BBC, fizeram um filme legal. Aquele Tigelino também, ele humilhava muito o Tigelino, mas como o Tigelino era um cara que veio de baixo e entendeu, queria o poder também, respeitava ele. No final, quem mata ele é o Tigelino, né, que era outro louco. Tigelino era completamente desvairado. Ele era o chefe dos pretorianos, né, da polícia tipo a SS do Hitler, que era a polícia pessoal do Hitler. Os pretorianos eram a polícia pessoal do imperador. E a gente vai vendo, né, os Luíses da França, todo mundo muito, muito doido. Né, muito... Vamos ver esses ditadores aí, né? Hoje, são guerras químicas, que eles não querem nem saber, querem acabar com a tribo inimiga lá no Oriente Médio, no Irã, Iraque, aquele pessoal, né? Todo mundo aqui no nosso lado, Venezuela. Então, nós vamos vendo que são pessoas realmente que a gente olha, são isso, são aquilo, mas são loucos. Por isso que aí a gente vai voltar agora àquela página do Emmanuel para estudo da idiotia. A primeira página que nós lemos, que o Emmanuel fala onde estão aqueles reis, os poderosos. Né? Às vezes você se pergunta onde eles estão reencarnados. É essa página que nós lemos sobre a idiotia, logo no início? Sim, sim. Porque voltam, reencarnam no estado normal deles. Ou seja, idiotia, cretinice, e assim por diante. Ou nem expressa nada, como a gente vê lá no Vicente Moretti, alguns que nem se expressam. Aí vê revolta como ignorância, porque realmente quem não sabe das coisas, essa ignorância que nós já falamos uma vez, vamos repetir, quem não sabe das coisas, ou seja, não tem o conhecimento, tem essa facilidade de se revoltar, porque não conhece, né, mas bota a sua opinião acima. Isso, e é taxativo. É aquele velho negócio. Minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, e eu não mudo. É por aí? As pessoas, às vezes, né? Mas é sinônimo mesmo. Né? Sinônimo não, é ligado mesmo.
desespero como enfermidade. Realmente, quando nós estamos desesperados, nós falamos também na outra aulinha, falta de fé. Nós não temos fé, aí vem o desespero, é uma enfermidade. A fé é o quê? É o centro do nosso equilíbrio. Quem está equilibrado não se desespera. Quem tem fé, tem certeza, acredita. Tá lá, legal. Muito bom isso aqui, essa definição de caldeirada, excelente. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? Não. Vamos lá? Peraí, deixa eu acabar de sublinhar aqui. Senão a linha sai lá em cima. Ante a minha perplexidade, acrescentou o fraternal. Entendeste? Estas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemos-las do Cristo, em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Eu acho legal isso aqui. Aprendemos-las do Cristo, em seu trato divino. É como ele nos viu, né? No seu trato divino com as nossa posição de inferioridade. Era como ele nos olhava. Por isso que nada, ele nunca nos acusou em nada, né? Até nos defendeu, né? Não vos deixareis, né? Sós, eu rogarei ao Pai e vos enviarei o Consolador. Olha aí. Se preocupou tanto conosco que sabia que a gente ainda ia cair muito, né? Mas lá na frente, quando nós estivéssemos maduros, chegaria o Consolador, né? Que vos fará restabelecer tudo, né? E ensinará outras coisas. Vamos aí, o Consolador. Mas já aposto que ele ainda continua olhando para a gente ainda do mesmo jeito. Nós estamos começando agora. Julguei que Vamos lá. Julguei que o instrutor se estendesse em longa exposição verbalista relativa ao assunto, trazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais. Nada disso. Calderar informou-me simplesmente. A cegueira do espírito? Só uma coisinha, Elise. Ele agora, o Zé Luiz fala, ele pensou que ele fosse dar exemplos, conversar sobre o assunto. Não. Ele vai falar uma coisinha aqui e fala, vamos ao campo de ação. Isso que é legal. Ele vai levar o André Luiz no hospital e ver como acontece essa situação aqui, que ele falou ainda há pouco. Mas vai continuar falando um pouquinho. Porque essas primeiras palavras, a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância, ele definindo isso já falou tudo, né? Não precisava conversar mais, né? Não precisava ter tanta conversa. É isso mesmo. Né? Só que ele vai falar uma coisa aqui interessante também, né? Que é o nosso interesse. Mas vamos lá, vamos ler aqui esse pedacinho. A cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou da obnulação da razão nos estados de aviltamento do ser. Bom, ele botou aí duas condições aí. Tá? A cegueira do espírito é fruto da ignorância ou... Então vamos lá. O Roberto já falou aí. A cegueira é fruto da espessa ignorância. Em manifestações primárias, o que nós acabamos de falar sobre agora, sobre a... Como é que fala aqui no outro parágrafo? Sobre a revolta como ignorância. A pessoa não entende, não sabe o que está acontecendo, é mais fácil negar. E se o fato conseguir continuar acontecendo, negar com mais, né, força, com veemência, digamos assim, né? Porque não consegue entender. É muito simples. A gente está aí na rua, você é espírita? Não gosto disso. Eu gosto de espiritismo, Deus me livre, é coisa do demônio. Aí a pessoa conhece, sabe do que está falando? Deu para entender? Não estou criticando quem fala isso, nem acusando, não.
Só estou dando assim, um exemplo dessa manifestação primária. Afrânio, Oi, fala, Cláudia. Não, Marlene. essa cegueira do espírito que ele se refere aqui, poderia dar também Pedro, né, como exemplo, a ignorância dele, né, em relação a Cristo, que ele negou Cristo 3 vezes. Poderia ser isso como exemplo? Veja bem, Marli, ele conhecia já o Cristo, né? Ele já sabia direito. Ali foi fraqueza mesmo, foi ignorância. Foi, digamos que o último lance aqui, ó, desespero como enfermidade. Ali foi assim, uma coisa, uma fraqueza dele. Foi uma tal falta de fé. Naquele momento ele se demonstrou enfermo. Ele ficou 3 anos ao lado do Cristo e não acreditou. Essa demonstração nós temos um pouquinho antes no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, naquela passagem que Jesus, como é que fala? Transfiguração do Tabor. Jesus se transfigura, aparecem em espíritos Elias e Moisés, né? E quando eles descem o Tabor, que acontece tudo, eles perguntam a Jesus, é necessário que Elias venha primeiro, ou seja, Jesus, se é o Messias, e cadê o Elias que não veio, se ele apareceu aí em espírito? É onde Jesus vai responder, ele já esteve aqui, fizeram com ele tudo que bem entenderam, assim como farão comigo. E lá embaixo está, e eles compreenderam que era de João Batista que Jesus falava. Ou seja, até uma confirmação de reencarnação essa passagem. Mas você vê, eles, com o tempo todo com Jesus, eles não tinham aquela certeza, eles só foram ter certeza de Jesus mesmo, que era Jesus, depois da crucificação. Aí vem o famoso caindo em si, todos eles caíram em si, começaram a trabalhar, começaram a ver a força que eles tinham e cresceram muito, né? Cresceram demais mesmo, principalmente Pedro. Pedro, talvez de todos eles, foi o mais forte mesmo, sem sombra de dúvida. Mas podemos botar com um pouco de ignorância e mais como falta de fé mesmo, de certeza, de acreditar. Envolve tudo. Né? Eu lembrei daquela passagem que ele quando fala com Pedro, quando Jesus fala com Pedro, que Pedro diz que vai defender ele e ele diz que Pedro não entende, mais ou menos assim, né, a passagem. Pedro não entende a missão dele aqui e fala para ele, aparta de mim, Satanás, né? Tem uma passagem que fala isso. Aí, por isso, eu associei a cegueira ao comportamento de Pedro em relação a Jesus, porque ele não entendia ainda a missão de Jesus aqui na Terra. Só depois, realmente, como se falou, da crucificação, e que eles começaram, depois da aparição outra vez de Jesus, que ele... Vem o Pentecostes, né? Vem o Pentecostes, aí que eles começam a ter certeza. Exato. Isso foi fraqueza, daí um pouco de ignorância, mais fraqueza, né? Mas só não foi loucura, isso aí pode ter certeza, né? Que apesar de tudo isso, eles eram equilibrados. Só fugiram, deram uma fugidinha, né? Normal da nossa parte. Foi na esquina e voltaram, né? Hein? Foi na esquina e voltaram. Tipo nós mesmo, né? Quando vemos um negócio apertar. Aí está falando aqui, agora ele fala em manifestações primárias, né? A fruta da espécie da ignorância, manifestações primárias, ou do obilamento da razão nos estágios de avitamento, obnulação da razão. Aqui está obnubilamento. Mas não é a mesma coisa. Obnulação é perturbação da consciência ou obscuridade do pensamento. Exatamente. Então, no avitamento seu, ou seja, avitamento aviltamento é alto grau de baixeza. Peraí, deixa eu acabar de ler aqui. Alto grau de baixeza. Abre, pô. O celular às vezes resolve me dar um baile. Rebaixamento moral. Uma coisa de degradamento. Degradamento. Então, estado ou condição que revela alto grau de baixeza, abjeção, vileza, rebaixamento moral, humilhação e vexame. É o que está escrito aqui.
A pessoa que está, vamos resumir, no estado de orgulho, de excesso do eu, egoísmo, provocar isso aí. Ou seja, a razão vai ficar, né? Aí vai partir para as raias da loucura. É isso aí. A tradução é essa aí mesmo, né? Podiam botar mais simples aqui, né? Mas é para a gente procurar o dicionário. Mas é também a linguagem da época, né? Linguagem da Pois época. Então, o Calderaro está falando sobre essas duas questões da cegueira do espírito. Os dois motivos. Só que o que interessa a eles é o que ele vai falar agora, esse segundo motivo. Esse segundo motivo, veja bem, o outro é ignorante. Não quer aprender, ou aprende muito lentamente, que é ainda na sua hora. E esse não, o que está nesse aviltamento do ser, esse já compreende, já sabe o que quer. Mas, por rebeldia, prefere. Aí é o lance da consciência, a perturbação da consciência. Sim. Já começou no nosso início do assunto, né? Tá, aí vamos ver lá. O que a Caldeirão vai falar agora? Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faz-se mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isto, ele está falando, esse segundo motivo de cegueira do espírito, que é o que nós vamos estudar nesse livro. Tá? Mas ele vai falar uma coisinha aqui legal. Ele está falando aqui, né? Faz-se mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Aí é onde entra aquele estudinho, Elisa, né? Nós já fizemos, né? Quer dizer, o seu Roberto e Gordinha também, digamos assim, da evolução do cérebro, tá? Vai estudar no final do capítulo aqui. Então ele vai mostrar o André Luiz ao vivo e a cores, o que é que está acontecendo num determinado lugar, para depois poder explicar ao André Luiz essa coisa da loucura que ele fala aqui, né? No âmbito da civilização, a evolução da civilização. Nos acompanha, tá? Ou nós levamos conosco. Não sei agora quem é quem aí. Ou nos acompanha, nós levamos conosco isso aí. Vamos lá, Elisa. Para isso, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e o do homem desencarnado, em oposição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Pode continuar. Isso aí foi o que nós falamos, né? Por isso convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado. E do desencarnado. São bem parecidos. Um tem matéria, o outro tem também. Mas é outro matéria tipo. rarefeita, né? Outro tipo de matéria. Mas ele tem isso encarnado e leva quando desencarna, né? Exatamente. Mas com outro tipo de matéria, né? Mas por isso que ele vai estudar os dois aí, né? Desejaria continuar ouvindo nas explicações claras e convincentes a lhe fluírem dos lábios, mas Calderaro silenciou para afirmar passados alguns instantes. Não dispõe de muito tempo para discretear de matéria estranha aos meus... Não dispõe de muito tempo para discretear de matéria estranha aos meus serviços. Todavia, lidaremos juntos, convictos de que, trabalhando nas boas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Gostei do Calderaro, nada de papo. Vamos trabalhar, vamos aprender trabalhando. Nossa, que legal. É o mestre que bota todo mundo com a mão na massa. Agora, Elisa, acho que é melhor a gente de noite fazer uma prece
ir lá em alguma escola de 1940 para a gente aprender essas palavras aí, ó. Cara, é até difícil de ler. Não é? Pô, é coisa impressionante, né? Mas não pode. Nós não podemos. Ele se declara sem condições de dissertar, né, de dar explicações sobre o assunto. É uma demonstração incrível de humildade, né? Ele com certeza ele conhece o assunto. Ele não vai, com certeza ele conhece, mas ele prefere não se envolver muito e deixar para o estudo lá no hospital, naturalmente. Né? Exatamente, porque se fosse falar, ia gastar muito tempo. É o que estava também. Não dispõe muito tempo, ia ficar. Blá, 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 blá. Não, vamos embora agir logo, vamos embora aproveitar que tem um caso ali que vai. Né? É a mesma coisa que ele vai aprender mecânica de automóvel. Ele vai ouvir o que na sala de aula? Não, radiador, não. Tem que ver o radiador, pegar nele, né, entender como ficou a água, as mangueiras, etc. Não é isso? O que tem lá dentro? Não adianta falar. Tem que ir mão na massa para aprender. Mais ou menos isso que ele está falando com o André, né? Vamos lá. Alguém mais quer comentar? Ninguém? Bom, eu me perdi. Sorriu fraternal. Perdi o discretear-me. Sorriu fraternal e rematou. Isso. O verbo gasto em serviço do bem é cimento divino para realizações imorredoras. Conservaremos, pois, conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Então, conforme vão fazendo, vão conversando, né? Exatamente. A prática ajuda a entender melhor. Exatamente. Vamos lá? Bom, por exemplo, calei-me. Sobre essa questão do aprender. Eu fico olhando aquelas pessoas fazendo crochê, né? Crochê. Será que aquilo aprende um de boca um com o outro? Assim, você faz assim, dá um ponto assim, dá um ponto assado? Eu não entendo disso. Só me responda alguém. Dá para aprender crochê de boca ou tem que estar junto na prática? Tem que estar junto tem que estar junto. Viu? Eu já fiz crochê, sei que tem que estar junto. Não, assim, bom, a Marli conhece, então eu posso falar para ela, Marli, é tantos pontos altos, mas tantos pontos baixos, ela vai entender. Mas se eu falar para uma pessoa que não sabe fazer isso, a pessoa vai dizer, como é? Se perguntar, uma pessoa que está começando, dá uma laçada, faz um ponto baixo, ele não vai saber como é que vai pegar a agulha para fazer o ponto baixo. Então, você tem que pegar a mão da pessoa ou fazer e ela olhando para você entender. O crochê é assim. Provavelmente, o exemplo que você está dando do crochê. Ele também não é diferente, né? Porque ele não entendia, mais ou menos, precisava de um esclarecimento. É como a gente começa o crochê. Violão. Quem aprende violão assim também? Não é, na prática. Né? E assim é a nossa vida. A maioria das coisas nós temos que ir para a prática mesmo. Né? O que o Caldeirão está falando aqui. Vamos direto ao assunto. Né? Não vamos ficar somente no blá, 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 não. É muito bom ficar no blá, 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 o que está falando aqui, mas a prática é mais interessante. Aprende-se mais, fixa, porque visualmente nós aprendemos muito mais do que lendo. Isso aí está lá em nosso lar. Quando a dona Laura foi fazer uma pesquisa sobre as vidas passadas dela, deram ela um livro. Não mostraram as imagens. Se mostra as imagens, é mais chocante. Porque às vezes o que está escrito ali a gente interpreta de uma forma mais light. E vendo, vai ver que não é aquele light que a gente, principalmente quando se trata de nós, né? A gente vai achar sempre que, nós, como os bons coitadinhos, não fizemos daquele jeito. Fizemos bem levezinho. Né? Mas deixa para lá. Passa na nossa cabeça o que a gente fez realmente. Vamos lá, Elisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém mais quer aprender crochê ou eu ensino? Calei-me edificado. Daí a minutos,
Acompanhando, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. Continua. Pode continuar. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber, com os olhos físicos, a presença do companheiro de sinistro aspecto. Bom, a cena, isso deve ser em todos os hospitais, em todos os quartos, em todas as enfermarias, essa cena aí, infelizmente, tá? Por quê? E quando nós já estamos numa situação meia, né, os amiguinhos se aproveitam. Principalmente nesse caso aqui, que são inimigos mesmo. Um prejudicou o outro muito, ainda nessa vida. Então, André Luiz vai ser feito um estudo, uma parte do estudo em cima deles. Vamos lá, o que é que o André Luiz vai falar agora? Pareciam visceralmente jungidos um ao outro, tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que se me figuravam 2 prisioneiros de uma rede fluídica. Nós vamos nos lembrar que quando no livro Obreiros da Vida Eterna, toda vez que ia desencarnar alguém, tinha que dar uma melhorada na pessoa para o pessoal sair do quarto, não era isso? Porque aquele pessoal, com o seu pensamento, criava essa rede aí desses fios em cima do moribundo. E isso é tão forte, tá? O nosso pensamento é tão forte que nós não conhecemos essa força, que mantinha o pensamento dos parentes, mantinha um cara que tinha que desencarnar vivo, né? E dificultava o trabalho até dos espíritos que iam lá desligar o corpo, né? O espírito do corpo. Então, isso que está acontecendo aqui não é um lance de desencarne, mas um acompanhamento. Tá? Nós vamos ver casos mais fortes disso, que é o que eles chamam de simbiose, né? Simbiose espiritual. O famoso exemplo do filho do Dr. Bezerra, né? Que era tão forte a ligação deles dois, que quando o Dr. Bezerra pediu para o espírito sair, o espírito falou para ele: olha, se eu sair, seu filho desencarna. Nós estamos já, um já alimentava o outro. Olha só que coisa. Tá? Alimentação psíquica, tá? Não é material. E o doutor Bezerra fala: não, prefiro que isso aconteça, mas por favor. E o espírito que, né, falou: devido ao senhor estar me impedindo, a força maior do doutor Bezerra era muito grande, né? Eu sairei. E no outro um dia ou 2 depois, o filho desencarna. Tá? Então, esses fios aqui, está falando aqui, né, realmente é uma rede fluídica, a energia para lá, a energia para cá, e nesse caso aqui as energias não são boas. Se o cara já está doente, já piora mais ainda o estado dele. E só não desencarna logo porque, né, a mão de Deus está no negócio aí, está no meio aí. Não, seria mesmo rapidamente. Então vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá. Pensamentos de um deles, com certeza. Coisa, Elisa, desculpa, eu não vi aqui. Do tórax à cabeça. Onde estão os nossos centros de forças? Estão jungidos um ao outro. Tá? Os centros de força estão também. Não é nas pernas. Entenderam? É no nosso, através dos nossos centros de força também. Ou mais que isso, né? É pelos nossos centros de força que um vira essa simbiose um com o outro, a alimentação um com o outro. Vamos lá? Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. Emoções e sentimentos seriam permutados entre ambos
com matemática e precisão. Espiritualmente, estariam de contínuo perfeitamente identificados entre si. Observava-lhes, admirado, o fluxo de comuns vibrações mentais. Quando entra alguém com um problema obsessivo na nossa casa espírita, nós vamos recomendar passe, água fluidificada, a oração, etc. Assistir palestras. Por que nós recomendamos isso? Porque ele está falando aqui, como pensamentos de um e de outro iguais, juntos. Comoções e sentimentos permutadas, trocadas entre um e outro. Matemática precisão. Estariam perfeitamente identificados entre si. Então, quando nós pedimos, isso aqui era muito importante mostrar para a pessoa, né, que está nessa situação, a gente conversar sobre isso, porque essa questão, água fluidificada, passe, assistir palestra, se possível assistir um estudo, para a pessoa começar a mudar seus pensamentos. Mudando seu pensamento, suas vibrações vão se modificar. E ao pouco, não é milagre nenhum isso, o outro espírito que está junto ou aprende com ele ou abandona, ou vai ter menos, você vai fazer menos pressão, menos, como é que a gente pode falar? Comando, vou usar essa palavra, não sei se nem está certo, menos comando sobre o obsidiado. E a pessoa começa a abrir novos pensamentos e começa, através disso tudo, mudar sua vida. Vai diminuindo a influência, né? Influência, seu Alberto, é essa palavra. Eu estou a ler aqui comando, influência, é essa palavra. Então, isso aí é matemática também, pura. É difícil, eu sei que é difícil. Mas a gente tem que conversar sempre com essas pessoas que procuram a nossa casa a importância, de fazer isso. Né? Aí a pessoa chega, mas isso é complicado. Não sei se já comentei com vocês, que uma vez eu cheguei um pouquinho antes da hora lá no Maria Vai, de uma pessoa para receber um passe, e a dona incorporou a dona Maria Vai para dar um passe e falou para a pessoa, você precisa fazer isso, isso e isso. Principalmente palestra e estudo. Não falte aos estudos. A pessoa só foi no estudo 2 vezes. Melhorou-se? Eu acredito que não. Eu não dei sequência ao que estava o acontecimento, porque eu raramente ia às quintas-feiras. Esse passo foi na sexta. Então, se não houver esse esforço, que é mínimo da pessoa, vai continuar, sempre com o problema. Então, faz parte do tratamento a nossa mudança, nosso trabalho de mudança. E sem orientação, ou seja, através de palestras e estudo, como é que nós vamos nos modificar? Como nós vamos mudar? Como é que nós vamos trabalhar isso dentro de nós? Alguém quer falar mais alguma coisa? Afrânio, eu só queria acrescentar que eu fiz um estudo sobre os processos de Morzine e lá ele explica as causas e os meios de combater a obsessão, né? Lá na Revista Espírita. Foi até o seu Roberto que fez a pesquisa para mim, porque eu estava em dúvida em algumas coisas sobre obsessão, e ele me trouxe esse estudo que eu acho super interessante, ainda nem acabei de ler, mas lá diz exatamente isso que você está falando, e tudo depende da nossa moral. Esse estudo de Morzine aí foi tão importante que Kardec mudou umas coisas no livro por causa desse estudo, né? É verdade. Um estudo bem interessante mesmo. Kardec várias causas e como combatê-la. A Elisa fez um estudo uma vez desse também lá no centro, né, Elisa? O pessoal de Morzine, que era uma vila lá na França. É uma aldeia, Todos estavam assediados. Veja bem,
Lá foi um sistema de obsessão assim, né, conjunta, né, e possessão. Kardec, no Livro dos Médiuns, Kardec só botava para a gente o que era mostrado para ele. Ele não podia colocar uma coisa que ele não viu. E Os Processos de Morzine, até o nome dessa página, não é isso? É isso mesmo. Essa processão se transformou numa epidemia na vila, lá exatamente. Atingiu todo mundo. O que aconteceu? Kardec colocou no Livro dos Médiuns que não existia possessão. Está lá no Livro do Médiuns isso. O que eu acho bonito é isso aí. No livro A Gênesis ele fala que existe possessão sim. Porque essa revista espírita aí, se eu não me engano, é de 1862 ou 63. Ele já tinha lançado o livro. 62. Ele já tinha lançado o Livro dos Médiuns. Aí aparece esse caso para ele. Ele, em vez de corrigir o Livro dos Médiuns, deixou como estava, mas foi lá na Gênesis e corrige, né? Na Gênesis. Não me lembro qual é o capítulo, se é o 14, acho que é o capítulo 14, quando fala sobre os fluidos, né? Isso que eu acho bonito no Kardec. É o espírito superior. Não se envergonha, né? Corrige, simplesmente corrigiu. Tá? E essa aí foi uma epidemia mesmo. Eu não me lembro o resto da história, tá? Mas realmente vocês que estão lendo aí, é muito bom ler isso mesmo. É uma coisa boa demais, né? Aprendizado demais. Muito mesmo. E não adianta nós termos só o pensamento positivo. Eu tenho que ter a minha moral, pelo menos tentar, né? Então, falar da reforma íntima, que a minha moral está elevada para que eu possa não ser influenciado e também ajudar a quem está numa mesa de desobsessão. Muito bom estudo. É verdade. Né? Por isso que aposenta a palmatória, já te falei. Ai. Vamos lá, Elisa. Estou sentindo falta hoje da Nice, né? Agora, para a Lourdinha, só estojos de maquiagem. Isso. Dispunha-me a comentar o fenômeno quando Calderaro percebeu minha intenção. Se adiantou recomendando: examine o cérebro do nosso irmão encarnado. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual, de modo a analisá-lo interiormente. Vou falar uma coisinha aqui, que quem já estudou o Livro dos Mensageiros sabe, mas é bom a gente... O André Luiz, no Livro dos Mensageiros, tinha uma visão igual a nossa, visão de topeira, tá? Aí ele foi convidado a ir lá a um certo departamento magnético, que fez a ele lá sei lá, vamos falar o nome operação magnética, sei lá o nome que se dá, e aumentar a capacidade visual dele para, tipo, assim, o nosso raio-x, tá? Ele começou a ter o alcance de visão, tipo o nosso raio-x. Por isso, quando ele fala assim, o Calderaro já sabe disso, logicamente, examina o cérebro, quer dizer, ele estava olhando normalmente. Aí vocês assistiram aquele filme do Homem de 6 milhões de dólares? Estão lembrados, não? Quando ele queria ver uma coisa lá longe? Pois é, quando ele queria ver uma coisa, a imagem ia chegando tipo zoom para ele. É o André Luiz aí no... Né? Ele não sacode a cabeça, não. Gente, se a gente estudar tipo Dona Maricota no Rio um pouquinho, o negócio fica chato. Pois não, bem, tu foi buscar um negócio lá em Vovô Garotinho. Pelo amor de Deus. E aí o André Luiz começou a examinar. Ele era, né, e usando essa visão que ele teve, né? Esse magnetizado aí, que conseguiu ver mais coisas. Vamos lá. Então vamos lá. O envoltório craniano, ante meus poderes visuais intensificados, não apresentava resistência. Como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento da produção mental, semelhando-se ao laboratório dos mais complexos e menos acessíveis. As circunconvulsões separadas entre si... Oi? Circunvoluções, não é não? Não. Circunvoluções. Circunvoluções.
separadas entre si, reunidas em lóbulos igualmente distanciados uns dos outros pelas fissuras, davam-me a ideia de um aparelho elétrico quase endevassado pelos homens. Quando a gente vê o desenho do cérebro, né, a gente vê, né, aquele monte de coisinha, as fissuras, que ele fala que é aqueles risquinhos, né, que parece que separa essas circunvoluções, né? Tá? Quase endevassado pelos homens. Mais pra frente a gente vai entender isso aqui, né? Vamos lá. Comparando os dois hemisférios, recordei as designações da terminologia clássica e demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta. Por quê? Onde ficam os nervos? Tá? Pela medula acima, tá? Ângulos basais, etc. Os lóbulos caem e a substância cinzenta é o todo. É o todo. Quer dizer, está examinando o cérebro no todo. Geral, foi para um lado, foi para o outro. Pegou a cabeça do cara e fez assim, né? A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente: observa a sinalização. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Oh, que legal! Então, cada lugar apresentava, digamos que, vamos falar assim, não é bem uma cor, né? Uma luminosidade diferente, digamos assim, né? Ele está começando a detalhar para a gente. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Olha só, o André Luiz escreveu esse livro, esqueci de ligar o outro telefone para ver um negócio que eu anotei. Escreveu esse livro em 1940 e pouco. Em 1970, um médico aí americano, Dr. Paul não sei o quê, está tudo aqui anotado, ele vai fazer uma pesquisa e vocês já ouviram falar, existe um livro espírita a respeito do assunto, mas o primeiro livro lançado a respeito desse assunto foi um livro mesmo assim normal, né, digamos assim, um livro de um cientista. Que, aliás, esse livro hoje ele é assim, muita gente, até o combate, acho que está errado, está certo, mas tem muito a ver com o que o André Luiz fala. Deixa eu ver se eu consigo abrir o zap aqui. Sobre o cérebro triuno. Já ouviram falar sobre isso? Tem um livro que, inclusive, Elisa, a doutora Ivênia Prado participa desse livro. São 3 autores, tá? E existe o... Deixa eu ver se eu acho aqui. Caramba, tem tanto recado aqui para mim aqui. Eu desliguei o telefone ainda há pouco. Eu não gosto de ficar com ele ligado na hora. Cadê aqui meu... Ah, tá aqui. Devia ter mandado para mim, né? Hoje foi um dia... Meu Deus do céu. Você está com o celular aí na mão? Estou. Eu vou mandar lá para o Maria Vaz, tá? Quem quiser ver depois, tá? E vou mandar para Elisa agora. Então, deixa aqui. Já abri, mas vou mandar para Maria Vaz. Eu estou com ele na mão. Elisa, Maria Vaz. Seu Roberto está aí também. Seu Roberto. Mandar para a tia Doris, que está aqui no meio. José Roberto. Ninguém vai entender nada, só quem vê aqui aparece o estudo, né? Seu Roberto, muito bem. Aqui só manda 5, né? Deixa eu mandar para essa turma. Aí vou mandar agora para Lurdinha. Cláudia, né? É que o telefone ainda está lento, ainda está abrindo. Lurdinha. Já foi.
Cláudia. Quem mais está aí? Marli? Sim. Cláudia. Marli. Já chegou aí para alguém? Para mim. Já recebi, ó. Já recebi, ó, Flávio. Para mim também já chegou. Recebi também. Bom, quem quiser abrir, vamos abrir, ler isso aqui. Vamos dá para abrir aí? Quem? Vamos lá? Não, para mim não dá. Eu estou com um celular Não. só. Ah, tudo bem. Mas depois você abre. Quer dizer, veja bem, isso está escrito aqui não tem nada a ver com doutrina espírita. Só que nós vamos eu ler isso aqui com a leitura rápida, depois nós vamos continuar no livro, se der tempo, mas já fica a abertura para o livro. Em cima desse livro aqui, a Hervênia Prado, o doutor Décio Eliossi lá, e outro, fizeram um livro espírita em cima desses dois livros. Desse americano aí e esse O Mundo Maior, do André Luiz. Tá? Mas isso é para dar... a gente vai lendo para depois dar continuidade, para entender o que o André Luiz vai passar para a gente. Vamos lá ler, então, Elisa? Começa ali, da onde está escrito Teoria do Cérebro Trino. Começa aí? Tá. Isso, a teoria do cérebro trino foi desenvolvida nos anos 1970 pelo neurocientista Paul D. MacLean e é apresentada em 1990 no seu livro de... tem que ler isso mesmo? Não. Deixa para lá, vamos pular. Cada um lendo. Espera aí, que abriu uma propaganda aqui, cara. Tá. Pronto, fechei a propaganda. MacLean argumenta a hipótese de que nós humanos e primatas temos o cérebro dividido em 3 unidades funcionais distintas. Cada uma dessas unidades representa um extrato evolutivo do sistema nervoso dos vertebrados. Segundo a teoria de MacLean, o cérebro humano seria disposto por 3 sistemas interdependentes, porém distintos. Aí tem uma imagem aí do cérebro trino de MacLean. Embaixo, o reptiliano. Embaixo, no tronco reptiliano. No meio, sistema límbico. E o todo é o neocórtex. Eu não vou falar agora sobre o Mundo Maior, o que é que nos fala, que é mais ou menos isso, não é igual. Isso aqui é um cientista encarnado, que fez inspirado, mas através de estudos, embasados em estudos, tá? Né? Mas ele não é médium, não foi nada disso. Então é mais ou menos isso que o André Luiz vai falar. Só que o André Luiz vai se aprofundar mais na visão espírita. Tá? Aí ele vai falar sobre cada um cérebro. Vamos lá, cada uma parte do cérebro. Tá. O cérebro reptiliano, ou cérebro basal, ou tronco cerebral, ou ainda como chamou MacLean, R-complex, é formado apenas pela medula espinhal e pelas porções basais do prosencéfalo. Aqui embaixo, tá? Vamos lá. Esse primeiro nível de organização cerebral é capaz apenas de promover reflexos simples, o que ocorre também em répteis. Por isso o nome reptiliano, conhecido como cérebro instintivo. Tem como característica a garantia da sobrevivência, além de ser responsável pela regulação das funções, sensações primárias como fome, sede e sono, entre outras. O ser humano, sendo um mamífero, não evoluiu de répteis. Por isso, essa denominação tem sido questionada por algumas linhas de neurocientistas. Não, veja bem, isso aí não interessa a gente, porque ele está falando aqui, o que interessa a gente é isso aqui. Né? Tem como cérebro instintivo, tá? A garantia da sobrevivência. Porque nós vamos ver lá no subconsciente do André Luiz, isso aqui mais ou menos. Tá? O subconsciente nós sabemos que a nossa parte o que é animal, instinto. Tá? Só que nós vamos estudar isso hoje não, vamos falar só sobre isso aqui. Depois nós vamos ver que esse cara aqui foi muito inspirado. Tá? Vamos lá, vamos continuar. O cérebro límbico, ou cérebro emocional, que é o cérebro dos mamíferos inferiores, ou mammalian brain, é o segundo nível funcional do sistema nervoso
e, além dos componentes do cérebro reptiliano, conta com os núcleos da base do telencéfalo, responsáveis pela motricidade grosseira, pelo diencéfalo constituído por tálamo, hipotálamo, epitálamo, giro do cíngulo e hipocampo, memória e parahipocampo. Continue. Esses últimos componentes são integrantes do sistema límbico, que é responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos. Daí o nome de cérebro emocional. Esse nível de organização corresponde ao cérebro da maioria dos mamíferos. O consciente, é um cérebro consciente. É isso? Veja bem, ele vai agir no comportamento emocional dos indivíduos. Essa parte do cérebro. Então, o ser já está consciente. O primeiro cérebro reptiliano está falando o quê? Lá em cima, está falando que, conhecido como cérebro instintivo, tem como característica a garantia da sobrevivência. Não é isso que o André Luiz vai botar, mas eu achei muito interessante. Então, ao ponto de lançar um livro espírita em cima desse assunto, tá? Um livro desse... O cérebro neocórtex, ou cérebro racional, conhecido também apenas como neocórtex, é composto pelo córtex telencefálico. Esse, por sua vez, é dividido em lobos ou regiões. Lobo frontal, responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais e emoção. Lobo parental, responsável pela sensação de dor, tato, gustação, temperatura, pressão, estimulação de certas regiões deste lobo em pacientes conscientes produzem sensações gustativas. Também está relacionado com a lógica matemática. Não, veja bem, vamos pular mais para baixo, Elisa. Depois a gente lê esse detalhe. O cérebro racional. O cérebro racional é o que diferencia o homem primata dos demais animais. Segundo MacLean, é apenas pela presença do neocórtex que o homem consegue desenvolver o pensamento abstrato e tem capacidade de gerar invenções. Continua? Não, vamos parar aí. Só para entender, essa terceira parte do cérebro aí, que é isso aí, conforme eu falei, não é espiritismo. Mas o André Luiz vai colocar como superconsciente. Veja bem, o André Luiz vai separar mais na frente, subconsciente, consciente, superconsciente. Esse cientista quase chega ao que o André Luiz falou. O cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro básico, nosso primeiro cérebro, tá? É isso aí, o instintivo, os nossos animais, né? Depois vem a segunda fase, que todos os mamíferos já têm, que é o cérebro, que é lá no André Luiz é o consciente, e aqui é o emocional, né? É o límbico, né? É o límbico das emoções. Então, o consciente é o quê? É o que está a porta aberta, recebendo todo tipo de emoções, sendo que há uma escada entre o de baixo e o de cima, entre o instintivo e a consciência, a emoção. E mais à frente, que esse cara está falando aqui, sobre o neocórtex, que é o último cérebro nosso, que nos diferencia de todos os seres humanos, é essa parte do cérebro que nós não conhecemos nem 5% dela. É isso que está admirando o André Luiz. Ele está vendo isso, ele não tinha reparado isso anteriormente, né? Ele está notando que cada um dessa parte cerebral há um brilho diferente, há uma cor diferente, uma luz diferente, sei lá, alguma coisa diferente. E é isso que nós vamos estudar a partir da próxima aula. A próxima aula vai ser, no caso, que dia, gente? Hoje é dia 26, né? Nós vamos começar a estudar isso. Aí nós vamos entrar no esquema do André Luiz, mas já deu para pegar mais ou menos aí o que a ciência nos mostra, tá? Isso é muito debatido por aí, e o que nós vamos estudar, que é sobre a visão espírita, que é o que nos interessa. Tá? Vamos nos aprofundar. Aí eu vou ter que fazer aqueles desenhos, não sei como. Olha, Lourdinha te deu uma ideia. É, fazer o desenho e passar pela internet, né? Para todo mundo, né? Isso, para cada um ver no seu desenho.
Mas Então, faz um desenho decente. não, estou pensando em copiar mesmo da internet, né? E mandar. Tá. E esse do André Luiz eu já tenho um desenho ali no livro que eu tenho, certinho, bonitinho. Né? Já está fácil de ver. O outro é que eu quero. Não, o outro é mais fácil, é uma simples arca. Né? Não vai se ligar se eu fizer ela meia torta. Não, mas eu já falei para você, se você quiser o quadro, ele está lá embaixo no salão de festa, cara. É só pegar. Ou eu levo ou você pega. Não, mas deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Ainda Aí tem 15... depois que você usar, você traz de volta. Se você não quiser ficar. Entendeu? Tem 15 dias ainda. Vamos ver. Até lá a gente vai pensar. Se for o caso, eu vou aí e pego o quadro. Eu acho que tem quadro aqui em casa, não sei. Nem sei. Gente, já deu 8h33, né? A gente vai parar a gravação, tá?